Fábio Rangel, que é gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da Saab Coca-Cola, responsável pela gestão da Leão Júnior, fabricante da marca Mate Leão. Fabiano, até pouco tempo atrás, um profissional que trazia resultados a qualquer preço para uma empresa era bem visto. Hoje, para se alcançar resultados e tiver que passar por cima de princípios sociais e princípios ambientais, a qualquer custo, esse custo pode sair muito caro, né? Isso é uma condição quase sine qua non. Eu acho que, eu nem sei se até pouco tempo atrás a gente era tão condescendente com relação a isso. Eu acho que a gente não tinha tanta clareza, né, de quais eram de fato os verdadeiros custos dos resultados que se buscava, né? Tem um princípio que se discute muito em sustentabilidade, que vem das teorias econômicas, que é o princípio da externalidade, né? Então, muitos dos custos que a gente tinha, eventualmente, sobre um processo produtivo, sobre uma determinada atividade empresarial, enfim, sobre qualquer processo que tivesse associado aí a uma atividade econômica, de que a gente tinha uma visão muito linear do custo daquela atividade, né? Então, eu tinha uma matéria-prima que eu precisava extrair, eu tinha um custo laboral que eu precisava incrementar dentro desse processo, e isso me dava um preço, e eu colocava uma margem de lucro e estava para fora. Uma série de outros custos que sempre, né, estiveram presentes a todo esse processo, de alguma forma não eram considerados, né? Então é isso que a gente chama da tal da externalidade. Vai para o lado de fora e aí de alguma forma essa conta existe, né? E alguém um dia vai ter que pagar. Então o que aconteceu até então é que essa conta vinha se acumulando e a gente foi transferindo isso para a sociedade, né? O que eu acho que está se exigindo cada vez mais dos profissionais é de que esta conta seja cada vez mais integralizada, ou seja, de que a gente perceba qual é o real custo de uma determinada atividade para que a gente consiga, de verdade, precificar adequadamente isso e compartilhar isso com a sociedade de um jeito mais justo e equitativo, né? Então, essa internalização dessas externalidades é o que está, acho que, em grande discussão. Então, obviamente, quando um profissional toma uma postura e uma decisão de falar, não, eu vou seguir por este caminho e custe o que custar, né? Lá na frente alguém vai perceber que esse custo foi transferido e que alguém está pagando essa conta que não deveria ser paga. E vai exigir isso da empresa de volta, né? E essa exigência vai ter um custo, obviamente, judicial sobre isso, na maioria dos casos, mas um custo que eu diria que é muito mais caro e mais difícil de ser resolvido, que é sobre a credibilidade que esta empresa acabou tendo sobre ti, né, questionada, em função de uma postura, às vezes, unilateral de um determinado profissional. Então, este nível de responsabilidade dos profissionais que estão à frente das organizações tomando decisão, na minha leitura, é cada vez mais importante de ser percebido e é cada vez mais exigido. Mas aí, pegando esse gancho, eu vou te perguntar o seguinte, você acha que na parte dos cursos acadêmicos, né, pessoas que estão saindo das universidades, já contemplam adequadamente a questão da responsabilidade social e ambiental nos currículos? Formam profissionais de fato para o nosso tempo? Eu diria que hoje, mais do que ontem e muito aquém do que a gente precisa para amanhã, né? Por que eu digo isso? Sim, eu vejo hoje alguns cursos acadêmicos de graduação já trazendo na sua grade matérias de sustentabilidade ou algumas matérias associadas à sustentabilidade, o que já é um grande avanço, se a gente olhar, né, para o nosso histórico aí de 10 anos atrás, que não é nada, né? Contudo, eu ainda vejo isso muito pontual, né? Como se fosse uma matéria, vamos brincar assim um pouquinho, quase que exótica dentro de uma grade composta de uma dada formação acadêmica lá, né? É uma vantagem em si, porque a gente não tinha nem isso no passado, mas eu acho que isso ainda traz um risco muito grande da gente continuar olhando para a questão da sustentabilidade de uma forma fragmentada. Como se isso pudesse também ser tratado de forma exótica dentro das organizações empresariais. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje é pegar um curso de engenharia, pegar um curso de direito, pegar um curso de administração, de medicina, qualquer que seja o curso, e a gente olhar assim, aonde que este tema faz sentido e ele é importante para que seja trabalhado na formação desse profissional, desse acadêmico que está lá. Você falou até de direito, aí no curso de direito, me chamou a atenção esses tempos, eu estava escutando no noticiário, que está tendo uma procura incrível de estudantes de direito procurando a parte das leis ambientais. Sim, sim. E é uma tendência natural. Por quê, né?
como eu vinha falando lá atrás, da questão das externalidades, né, o jeito que está se encontrando para, de alguma forma, trabalhar melhor a internalização dessas externalidades ou fazer com que isso, de alguma forma, seja percebido pela atividade econômica, é trabalhar em políticas públicas, ou seja, criação de leis que começam a, de alguma forma, imputar essa responsabilidade obrigacional, né, para a atividade econômica como um todo. E tanto é que tem países que não aceitam, ou regiões ou cidades que não aceitam ser implantadas determinadas empresas no seu local em função de que não está bem estruturado ambientalmente. Porque esses são os dois mecanismos indutores que a gente tem para dar o pulo do gato, fazer com que essa discussão salte de fato aos olhos das pessoas e ganhe esse nível de importância. Um deles, que eu acho que é um remédio um pouco amargo, mas às vezes necessário, que é pela via legal, ou seja, eu crio obrigações e aí isso de alguma forma gera essa tendência que você mencionou sobre os cursos de direito estarem cada vez mais sendo procurados, assim como os de engenharia estão cada vez mais, a parte de engenharia ambiental está cada vez mais sendo procurada para que se encontrem soluções ambientalmente mais responsáveis para determinados processos produtivos, mas tem um outro mecanismo que eu acho que ele é tão bom, se não melhor, se bem aplicado, que entra um pouco nessa dinâmica que você falou, que são os mecanismos de mercado. Ou seja, eu permito com que o mercado crie algumas regras né, que de alguma forma vai exigindo responsabilidades diferenciadas da atividade econômica, do setor produtivo como um todo. Por exemplo, você tem alguns tipos de produtos que carregam determinadas substâncias químicas, por exemplo, amianto, né? Que determinados países europeus não permitem a entrada mais disso no seu país. No seu país, não. Né? Entendendo que o processo produtivo e a aplicação desse material acaba tendo uma nocividade à saúde. Né? Por mais adequado que ele seja, tudo mais, ele carrega consigo um pouco isso. Né? Hoje, o papel, por exemplo, boa parte dos países europeus, se você não tiver um selo FSC no mínimo, você não consegue vender embalagens para fora, né? E aí, se a gente está falando de alimentos industrializados, por exemplo, né, ele, na maioria das vezes, ele usa embalagem, principalmente embalagem cartonada, que 75% é papel, né? Então, esse tipo de mecanismo, vamos dizer assim, voluntário de mercado, que cria bloqueios numa determinada medida, mas privilegia práticas mais responsáveis em outra determinada medida, também vai impulsionando um pouco esse movimento todo que a gente precisa. Sem sombra de dúvida. Agora, a questão também que a gente não pode deixar de falar, Fabiano, é o uso da energia na indústria, né, que passou a ser visto como um desafio grande de economia. A energia elétrica, não dá para negar, é caríssima. A água não pode ser desperdiçada. Isso abre chances realmente de outras energias renováveis? É uma tendência inevitável. Eu acho que o Brasil ainda tem uma zona de conforto muito grande em função da sua matriz originária, né? A sua matriz elétrica, ela é na sua maioria ainda hídrica, que de uma forma é de menor impacto ambiental se você comparar com outras realidades. Mas sem dúvida nenhuma, como você falou, tem uma questão que está sendo cada vez mais pressionada, que é a questão do preço, propriamente dito, né? Também. Então isso faz com que você não só busque outras alternativas que tornem a energia mais viável, né, com menor impacto ambiental, mas você acha que trabalha numa outra medida que eu acho tão importante quanto, se não mais, até que é o ganho de eficiência. Né? Eu preciso criar processos que sejam cada vez mais eficientes no uso da energia. Ou seja, aquilo que enfim, esse estúdio, por exemplo, que está iluminado e uma série de coisas, eu gasto um determinado volume de energia para isso. Hoje eu posso, de repente, encontrar tecnologias que permitam que eu use esse espaço pelo mesmo tempo que a gente está usando, com um consumo de energia muito menor do que a gente tinha antes. Sim. E isso já é uma forma, por exemplo, de entrar nessa dinâmica, no nosso caso, que a matriz é hídrica, de dar um uso mais nobre ou um uso diferenciado para os recursos hídricos que, sim, têm se mostrado cada vez mais escassos no mundo e no Brasil não é diferente. Certo. Você enxerga, assim, os novos profissionais tentando unir resultados, lucros, novos produtos com respeito ao meio ambiente? Eu acho que isso é uma premissa básica que deveria estar presente na visão de todos os Na profissionais. entrevista já tem que ser feita a pergunta. Seria bom, né? Mas aí eu acho que talvez, como eu trabalho com temas, sou, enfim, já há muitos anos, sou dedicado a isso e tudo mais, acaba sendo uma visão até um pouco, vamos dizer assim, meio Caxias da minha parte. Mas eu acho que todo mundo... E aí eu acho que vem um pouco também da questão cultural nossa, em particular no Brasil, e em outros países também não é muito diferente, mas assim, daquela discussão de quando de fato eu tenho um bom negócio, né? E aí geralmente as pessoas ainda têm uma visão um pouco estreita de que o bom negócio é naquilo que eu saio com uma certa vantagem sobre aquilo, né? E eu acho que essa discussão, trazendo para um outro aspecto,
o bom negócio vai ser sempre aquele em que as partes todas envolvidas nessa relação saem satisfeitas, né? É meio que um ganha-ganha-ganha. Então, hoje em dia, a sociedade depende cada vez mais de recursos e serviços naturais para manter o seu padrão de existência com a medida de conforto que a gente tem hoje, com a expectativa de qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, se eu tenho qualquer processo que, de alguma forma, gera impactos negativos muito acentuados sobre os recursos e serviços naturais do qual a gente depende, alguém está perdendo nessa história. Né? Se eu tenho um processo que, de alguma forma, um processo trabalhista, que seja, que, de alguma forma, não respeite muito os direitos trabalhistas ou a condição humana de existência, como, infelizmente, a gente não encontra muito no Brasil trabalhos análogos a escravo, situações de trabalho infantil, coisas dessa natureza, tem muita gente saindo perdendo com isso. Então, não dá para eu dizer que este negócio é sustentável. Não dá para dizer que esse negócio ele consegue se perpetuar ao longo do tempo, porque, numa dada medida, a gente vai acabar cobrando diferentemente isso. Então, quando eu tenho essa relação em que todo mundo se vê ganhando alguma coisa nesse processo e satisfeito com isso, e entendendo quais são os reflexos disso, eu acho que a gente está diante de um bom negócio. Né? E eu tenho visto hoje, felizmente, empresas buscando cada vez mais uma postura dessa natureza. Lógico, não existe empresa 100% sustentável, nem empresa 100% perfeita, mas acho que existe uma posição clara de que este é um caminho a ser perseguido. E eu acho que isso já é um grande avanço se a gente comparar com o nosso histórico de anos para trás. Sem sombra de dúvida. Bom, eu conversei aqui com o Fabiano Rangel, que é gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da SAAB Coca-Cola, responsável pela gestão da Leão Júnior, que é fabricante da marca Mate Leão. Obrigado por esses esclarecimentos, Imagina, Fabiano. Eu que agradeço aí o espaço, a participação, enfim, estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho mais.